Fala galerinha, beleza? Aqui é o professor Luigi e hoje a gente vai falar um pouquinho de análise combinatória. Então não se assuste, venha comigo, você vai perceber que é mais interpretação e cuidado na hora de formar a resposta do que qualquer outra coisa. Então bora lá, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Primeiro passo, como sempre, é começar lendo o enunciado, mas antes, não posso esquecer de pedir, deixe seu like, aí ativa o sininho, se inscreva no canal, isso é muito importante pra gente, compartilhe o vídeo com os colegas aí que estão revisando. Então acompanha aqui, vamos agora para a resolução, bora lá. Análise combinatória, o grande segredo é você entender o enunciado. Então vamos entender esse enunciado. A questão da Unicamp é uma questão muito boa, por sinal, tá? Muito boa mesmo. Então, olha o cuidado que a gente vai ter na leitura. Em um sorteio com cartelas numeradas de 0001 a 2000, note que já tem um detalhe aqui, uma conclusão que a gente pode tirar. São números formados por 4 algarismos e pode haver repetição. Então, eu vou do 0001, então o 0 está sendo repetido até o 2000. Então, são números de 4 algarismos, por mais que a cartela ela represente o número 1, mas ela tem os zeros acompanhando. Então, a primeira conclusão da primeira frase é essa. 4 algarismos e posso repetir. João decidiu comprar todas as cartelas em que a numeração exibisse os números 2 e 5. Então, tudo que apareceu 2 e 5, ele comprou. E nenhuma cartela a mais. Então, todas aquelas que tem o 2 e o 5, ele compra. Por exemplo, ele comprou a cartela 1205, que aparece o 2 e aparece o 5. A cartela 0025, que aparece o 2 e que aparece 5. Mas ele não comprou a cartela 0514, que tem apenas o 5, e a cartela 2000. A 2000 ele não comprou, que tem apenas o 2. Sabendo disso, olha só o que ele pede para você verificar. E é legal, né? A Unicamp ela colocou aqui um exercício para você verificar afirmações. É bem interessante. Primeiro, João comprou 108 cartelas? Cara, nem imagino. Segunda afirmação, se ao invés das cartelas com 2 e 5, João tivesse comprado cartelas com 1 e 5, ele teria comprado menos cartelas? Sei lá, hein? Pela leitura do segundo, já desconfio que seria mais cartelas, porque o 1 aparece mais vezes que o 2 aí. Você vai perceber o porquê, vai ficar bem evidente isso daqui a pouco. Mas não sei, então preciso verificar. 3. João comprou 18 cartelas que possuem o número 3. Lembrando que quando ele fala 18 cartelas com o número 3, é nas condições que ele colocou aqui no começo do texto, tá? Então, isso aqui, ó, nessas condições que eu vou buscar as cartelas que possuem o número 3. Então, vamos verificar. Assinar a alternativa correta, todas verdadeiras, a primeira verdadeira, a segunda, ou a primeira e a terceira. Então, entendemos o enunciado, vimos o que ele está pedindo. Cartelas de 4 algarismos que vão do 0001 até o 2000, que contém o número 2 e o número 5. Preciso contar quantas são. Então, bora para a resolução. Vamos com calma. Então, buscamos cartelas com o número 2 e 5. Aqui eu tenho que pensar um pouco. Por quê? Quando a gente vai estudar cartelas com 2 e 5, eu posso ter as seguintes condicionais. Eu já descobri, pelo começo do texto, que são números de 4 algarismos. Pelo texto também, só para uma questão de numeração, tá? Aqui é uma identificação, unidade de milhar, por mais que não possa ser 0, a gente coloca o 0 como opção neste caso especificamente, porque a cartela começa com 0, então tudo bem, o primeiro algarismo. Aqui seria a centena, dezena e a unidade. Tá? Não são números de 4 algarismos no sentido de, olha, quantos números de 4 algarismos que eu tenho com tal condição. Se eu especifico para você um número de 4 algarismos, a unidade de milhar não pode ser 0. Nesse caso é cartela, então está tudo bem. Agora, olha o detalhe. Quando ele coloca no texto que a última cartela, a cartela 2000, ela não entra, porque ela só apresenta o 2, eu excluo a extremidade superior. Então, as cartelas que eu estou buscando agora, se você pensar com um pouco mais de cuidado, vão do 001
o 1999. E por que eu estou destacando essa informação? É para você enxergar que aqui, quando eu penso no primeiro algarismo, nesse na unidade milhar que eu descrevi aí, eu vou ter o 1 ou o 0 como opção. Então, vou ter duas opções de números aqui. Ó. Então, já começamos bem. Já ficou fácil de calcular pelo menos essa parte. Agora, os outros três vai depender. Tá? E por que a palavra depende na análise combinatória é importante? Quando você vai fazer uma conta e você vai pensar num caminho a seguir, a resposta é, depende, posso ir para cá ou para lá, isso é um grande sinal que você vai ter que dividir em casos. E por que eu estou falando depende aqui? Né? Vamos entender. Vamos supor que eu escolhi um rascunho, isso que você não copia. Tá? Vou fazer até de outra cor, vou fazer até de laranja. Tá? Para você enxergar o que vai rolar. Vamos supor que eu escolhi, um exemplo aqui, o número que começa com 1, esse cara vai estar fixo. Os outros três algarismos são, que eu vou poder perguntar depois. Pode ser, sei lá, o 2, o 5 e o 4. Então, quantos números eu posso fazer que começam com 1 e tem o 2, 5, 4? Ou começam com 0, também não vai afetar em nada. Você vai ter quais possibilidades? Você vai ter o 1 e aqui 3 opções. Você vai ter 3 opções para esse cara, para o primeiro, 2 para o segundo e 1 para o terceiro. Então, você vai ter um total, sabendo que 1 está fixo, um total de 6 possibilidades. Por que 6, Luigi? Vamos listar? A gente não está com pressa. Né? É o 1, 2, 5 e o 4, isso aqui é um exemplo. O 1, 2, o 4 e o 5. O 1, 4, 2, 5. O 1, 4, 5, 2. O 1, 5, 4, 2. E 1, 5, 2, 4. São esses 6 números que você vai ter. Então, se os 3 caras aqui são diferentes, eu vou gerar um total de 6 números. Isso está claro? Agora, e se eu repito, sei lá, é 2 e 2 e 5? Quantos números eu vou ter? Os mesmos 6? A resposta é não, porque eu tenho repetição. O 1 está aqui fixo, aí eu vou ter 3 opções de números. 3, 2 e 1. Só que, como você aprendeu, se eu tenho repetição de elementos, eu divido pelo número de repetições fatorial. Então, esse cara eu divido por 2, ou seja, eu vou ter 3 casos. Aí você pensa, quais seriam esses 3 casos? Vamos listar? O 1, 2, 2, 5. O 1, 2, 5, 2 e o 1, 5, 2, 2. Então, dependendo do número ser ou não igual a 2 e 5, eu tenho casos diferentes. Ficou claro? Então, vamos dividir em casos? Então, simbora. Vou apagar tudo que está de laranja, que foi um rascunho, só para a gente entender o que vai rolar. E agora fica mais fácil de numerar. Quer ver? Ó? Eu vou até apagar aqui. Primeira possibilidade, eu tenho o seguinte. 2 opções para unidade de milhar. Aí eu vou fixar o 2 aqui, por enquanto. O 2 é um número escolhido como sendo uma única opção. Vou fixar o 5 como sendo uma única opção. Está de vermelho, está fixo. E até melhor, eu vou colocar assim. Ó. Um deles vai ser o 2 e um deles vai ser o 5, ponto. Aí eu vou ter uma única opção para esse cara aqui e uma única opção para esse cara aqui. Pensando nos números diferentes, eu tenho 8 números que são diferentes de 2 e 5. São todos os outros que sobraram. Então, pode ser, eu tenho lá 10 números. Eu tiro o 2 e o 5, sobra 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 0. Só que aqui eu vou colocar um outro fator multiplicativo. E esse fator multiplicativo seria o quê? Seriam as permutações, é o que a gente acabou de fazer. As permutações. E vamos revisar um pouco de teoria dessas permutações? Vamos lá? Permutação simples.
A permutação simples é uma permutação que ela dá para você o número de sequências que você pode formar com N elementos distintos. A ideia do simples, o nome simples vem de você tratar elementos distintos. Então, se eu tenho aqui o símbolo de permutação é a letra P e o N embaixo, que seria formar sequências com N elementos. Então, se eu quero formar sequências com N elementos, vai ficar mais ou menos assim, ó. 1, 2, 3, etc, etc, etc. E vai avançar mais um pouquinho aqui, ó. Eu teria N opções para o primeiro, escolhi um, não posso repetir, N menos 1 opções para o segundo elemento da sequência, escolhi o outro, não posso repetir, N menos 2 opções para o próximo elemento da sequência, escolhi ele, não pode repetir, e vou multiplicando, até eu chegar no 2 e no 1. Isso equivale a N fatorial. Tá? Que seria a notação do fatorial, ou você deixa o produto mesmo e está tudo bem. Nesse caso, aqui a gente vai usar, vamos voltar para a resolução, a gente vai usar a permutação simples de 3 elementos, porque é o 2, é o 5 e o número diferente de 5. Seriam aqueles 6 casos que a gente listou agora há pouco. Então, eu teria 3 fatorial, e se você quiser traduzir isso numericamente, 3 fatorial é 6. Então, isso vai resultar em quê? Vamos lá. Eu tenho o seguinte produto. 2 vezes 8, 16. 3 fatorial é 6. 6 vezes 16 vai dar 96 possibilidades. Só que é o seguinte, esse é o caso em que os números são diferentes. Então, já fiz o primeiro. Vamos pensar no segundo caso agora, em que o terceiro número ele é ou 2 ou 5. Então, vamos às opções. De novo, 1, 2, 3, 4 e a permutação no final que eu já vou deixar aqui no jeitinho para a gente. Unidade de milhar, as mesmas opções. Um número, uma centena, uma dezena e uma unidade. Aqui vai ficar assim, ó. Eu tenho o 1 ou o 0 de novo. Eu já vou fixar o 2, já vou fixar o 5. Aí eu vou dar duas opções agora. Ou é 2 ou é 5, um dos dois. Então eu vou ter duas opções aqui, uma opção que é fixo, uma opção que é fixo e duas opções. Agora eu vou pensar nas permutações. Note que agora a permutação é outro tipo de permutação. É uma permutação em que eu tenho elementos repetidos. Então, bora revisar um pedacinho da teoria. Permutação com repetição. O que caracteriza esse cara diferente do anterior? A permutação com repetição significa o seguinte, que você tem elementos repetidos envolvidos. É só isso, você pode repetir o elemento. Permutação ordem importa, com repetição que você pode repetir. Então esse cara vai ter uma simbologia parecida. Ele vai ser o PN, os N elementos, que é o total de elementos que você está permutando. Só que agora surge um alfa, um beta, um gama, enfim. Seriam as repetições. Então, como que eu calculo isso? Não sei se você lembra, mas é o fatorial total dos elementos dividido pelo fatorial de repetição de cada um. Isso para todas as repetições. Se uma letra aparece ou um número aparece duas vezes, você divide por 2 fatorial. O outro aparece por 3, também divide por 3 fatorial. O outro aparece repete 4 vezes, também se divide por 4 fatorial. Fechou? Então, espero que tenha ficado claro. Vamos lá, vamos voltar para a resolução. Então, aqui eu tenho a permutação de... Aqui vai ser 3 elementos com repetição de 2. Por quê? Pode ser 2, 5, 2, são 3 elementos com repetição de 2, ou 2, 5, 5, 3 elementos com repetição de 2. Isso vai resultar em 4, 3 fatorial por 2 fatorial, 3 abre até o 2, né? Vamos abrir aqui, para quem não lembra. O 2 corta. Isso aqui vai dar 12.
Então, o total de números que eu tenho de cartelas que ele comprou, toda vez que você divide em casos, não tenha dúvida. Dividiu em casos, é o princípio aditivo que está aí. Você faz o quê? Você soma. Então, o total de casos que eu tenho é 108. Então, primeira afirmação, perfeita, perfeita, verdadeira. Então, afirmação 1, verdadeira. Afirmação 2 fala o seguinte: se ao invés das cartelas 2 e 5, o João tivesse comprado 1 e 5, então, se as cartelas fossem formadas por número 1 e 5, olha o que ele fala, hein? Ele teria comprado menos cartelas. Cara, eu acho que não. O objetivo desse exercício é que você estime o valor e não calcule exatamente o valor das cartelas com 1 e 5. E não é difícil estimar que esse valor é maior que o caso anterior. Quer ver? Eu vou fazer alguns casos. Os casos que a unidade, eu vou listar aqui, ó, unidade de milhar, centena, dezena, unidade. Se você pega os casos que a unidade de milhar é 1 e a centena é 5, independentemente da dezena e da unidade, você vai ter 100 possibilidades. Porque seria do 1500 até o 1599. Da galera que começa com 1 também aqui, ó, da unidade de milhar, centena, dezena e unidade, isso eu estou pensando em alguns casos. E aqui, sei lá, o segundo número sendo 0, por exemplo. E aqui sendo 5, eu já vou ter 10 números aqui, ó. Que seriam quais? Seriam do 1050 até o 1059, já são 10. E além que pode ser 1150 até o 1159. Ou 1250 até o 1259. Isso começando em 1000. Então, aqui já ultrapassou a quantidade, então já é maior. Então, essa afirmação é logo de cara, eu posso falar que ela é uma afirmação falsa. Então, para a gente, não preciso nem fazer conta, é só para ter uma estimativa realmente do valor. Então, esse cara aqui é falso. E por fim, vamos para o terceiro caso. A terceira afirmação é que ele diz o seguinte: eu comprei 18 cartelas contendo o número 3. Então tem que ter o 2, o 5 e o 3. Tem que ter o número 2, 5 e 3 na cartela. Então, olha só como fica. Eu vou ter aqui os mesmos casos que o anterior, a mesma análise, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. E aqui as permutações, ó. Como fizemos antes. Repara que vai ser permutações, um repeteco daquilo que a gente já viu. Aqui eu vou ter duas opções, como sempre, 1 ou 0. Note que esses três números eles não entram como opção aqui. Agora, eu vou deixar 1 na centena, pode ser, por exemplo, o 2 aqui, o 5 e o 3. Eu vou ter uma opção para cada. Só que esses caras podem trocar de posição. Lembra as permutações? 3 elementos, 3 fatorial, porque são sem repetição, não tem repetição de ninguém. Isso vai resultar em 2 que multiplica 3 fatorial, que é 6, e 2 que multiplica 6 é 12. Ele está falando que é 18. Opa! Mais uma afirmação falsa. Então, temos uma única afirmação verdadeira, que é a primeira, está aqui. Letra B. Repara que exercício interessante. Princípio multiplicativo, um pouco de permutação simples, um pouco de permutação com repetição. Nada demais, lembrando que se você seguisse o exemplo que eu comentei no começo, você poderia ter feito esses casos na mão. Tá? Sem que houvesse a necessidade de você ter que usar essas permutações. Até que listar. Daria mais trabalho? Daria, mas também era possível. Espero que tenha ficado claro. É um exercício de análise combinatória extremamente interessante. Não se esqueça de estudar, se esforçar, tá? Porque as provas estão aí. Espero que tenha ficado claro. Esse vídeo ficou um pouco longo, né? Porque a análise combinatória ela exige uma explicação mais cuidadosa. Então é isso. Beijo no coração de vocês. Se cuidem. Não deixem de estudar. Não deixem de se tornar a melhor pessoa que você pode. Porque todo mundo sai ganhando com isso. Tá com dúvida em análise combinatória? Quer estudar um pouco mais com livros? Pô, livro é sempre bom. Dá uma olhada nos links aqui embaixo. Tem um volume de análise combinatória e probe. Pega lá o Fundamentos da Matemática Elementar, que é bem interessante. Muito obrigado pela presença. Nós que vamos pro chão e tamo junto. Bora lá!